Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 193, Eclesiástico de 17 a 20. Bora lá? Eclesiástico 17. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito. Encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos. Nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles para que ele se para que eles se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Eclesiástico 18. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem, e para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens
e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração, e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda a doçura, e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens, e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compade- Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia, e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura, o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva? Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. A dádiva de um discreto resseca os olhos. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a, interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia, e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância, e das necessidades da indigência no dia da desculpem. Entre a manhã e a tarde muda o tempo, e tudo isto acontece num instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias de tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria, e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça, e espalham a multidão de sentenças e máximas. Não te deixes levar por tuas más inclinações, e refreia os teus apetites. Se satisfazeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a atentar contra a tua própria vida. Eclesiástico 19. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano. Sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará a sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si próprio se arrependerá de tê-lo feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido, e diga: nada fiz. Ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo, porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado.
Ou, se eu disse, para que não o torne a dizer. Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz o que não é verdade. E não acredites em tudo o que dizem. Homem há que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua? Repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda sabedoria consiste no temor a Deus. Nela está o temor a Deus. E em toda sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e quem abaixe a cabeça fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar, logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala dá prova de prudência. Eclesiástico 20. Ó, quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que, por violência, faz um juramento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache a sua perda na própria glória, e há quem levantará a cabeça após a humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que, de fato, o paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre sua boca, é como uma fogueira. Há quem empreste hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora de tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano. Perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. Há quem, por falsa vergonha, faça uma promessa a um amigo, e dele se faça gratuitamente um inimigo. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixa os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz.
mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante. Sua vergonha jamais os abandonará. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve uma e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente. Peço mais uma vez que vocês compartilhem aí para o máximo de pessoas. Eu dependo aí da ajuda de vocês. É, o meu objetivo é atingir nem que seja uma única pessoa que pode estar precisando. Mas para que eu atinja essa única pessoa, eu conto com a ajuda de vocês, compartilhando para que essas leituras diárias cheguem ao máximo de pessoas possíveis, tá, pessoal? Que Deus os abençoe.